Olá, Fernanda Começamos. Azevedo. Olá, Felipe Vidal. Você percebeu que a gente tá numa casa nova? Novo cenário, Novo nome? tudo novo. Meu Deus O do que céu, aconteceu o que tá com esse acontecendo podcast? aqui? De sobretudo pra Drops de Anis. E Drop Janis, acho que tem mais a ver com a gente, né? Esse gosto amargo e doce. Um agridoce, um tempero tá rolando aqui. Mas continua a nossa essência, a gente vai falar de cultura, de entretenimento, atualidades, tudo. Você já sabe, já conhece a gente. Já conhece do Sobretudo, agora somos Drops Janis. E homenageando Rita Lee, que coisa bonita, Que né? legal, né? E a gente tá com esse cenário que deu mais possibilidades pra gente de termos mais convidados sentados à mesa, né? Antes era um sofazinho apertadinho. Só tinha Isso. 2 apresentadores, um convidado. Mas agora a gente pode ter 2 convidados. E a gente resolveu fazer isso pra essa estreia. E falar de teatro. Teatro. Estão aqui conosco Robson Torini e Paula Cohen. Aê! Bem-vindos à nossa estreia, muito obrigada pela Obrigada. presença. Obrigado. Vocês gostam de Drops de Anis? Aham, eu gosto de anis. Tem gente que não é muito desse paladar, eu adoro. E você, Robson, conhece? Conheço, mas não muito. Conheço, mas não muito. Do tipo, não me façam experimentar isso agora. Eu não sei nem se tem, mas antes Adoro, tinha uma bala de tinha. anis, assim, né? Aqui na mesa, Ah, eu vou, viu? Eu vou, vamos. Não Na sou verdade, daquelas eu não que sou fala das e não balas. gosta. A pessoa fala e que não adoro. come, né? Sabia que eu não essa sou aqui? do açúcar, eu não sou do doce. Mas é uma Sou restrição zero. alimentar pra... Não, eu acho que foi um hábito que eu tive desde criança, assim, minha família não é também, então eu cresci, então eu vejo, não tenho vontade, não... Sabe quando você toma e... desce Vamos um pouco todo mais mundo pra amargo, família assim. do Robson pra aprender Uma baixa de a açúcar. dar um negócio. A baixa de açúcar, né? E de Rita Lee, bom. Isso é o Ah, concurso, essa né? Todo ela mundo é. gosta, né? Ela é maravilhosa. Sim. Bom, e vocês dois estão em cartaz com peças diferentes e é também uma novidade para a gente entrevistar 2 pessoas que não estão no mesmo projeto, né? E, bom, quem começa a falar sobre o seu espetáculo, sobre sua peça? Paula? Por favor, Paulo. Bueno. Bom, eu faço uma peça que chama Finlândia. É uma dramaturgia de um autor francês que chama Pascal Rambert, dirigida por Pedro Granato, que é um grande diretor, parceiro meu de longa data. E eu contraceno, meu parceiro de cena é meu marido, que chama Gidu Pinheiro, grandíssimo ator. É um projeto que a gente criou juntos, né? Que a gente estava há muito... A gente ficou uns 4 anos, desde que a gente começou a ficar junto. A gente é amigo há 20. Mas quando deu... tananana, e a gente resolveu ficar junto... A gente falou, cara, onde que é o lugar que a gente mais gosta de estar 2 atores, né, em cena? Vamos se encontrar nesse lugar. E ficamos muito tempo procurando algum texto que a gente achasse que fosse contundente, porque é tão legal quando você vai no teatro e você se mobiliza internamente, né? E você se confronta com questões da atualidade, você consegue se reconhecer ali, ou você consegue reconhecer o seu tempo. Então, a gente ficou um pouco nessa busca até que chegou Finlândia. A gente descobriu esse texto e foi atrás e produziu, enfim. Então, é uma peça muito atual. Muito, eu acho que pega todo mundo, assim, todo mundo é catedrático nesse assunto, relação, todo mundo já viveu coisas, então é um espetáculo muito instigante, assim, as pessoas têm... É muito lindo o que está acontecendo, assim. A gente está na 2ª temporada, a primeira temporada foi no Teatro Vivo, que foi uma delícia. E agora reestreamos no Teatro UOL. E é uma delícia ver a reação das pessoas, como elas ficam atravessadas, como elas ficam mobilizadas, como os papos vão se desdobrando, como elas levam o espetáculo para dentro das suas casas, para dentro dos lugares, como elas às vezes mandam mensagem, falam, cara... Então é muito, muito legal. Muito legal. Então... Você olhou pro Robson quando falou do Teatro Vivo, porque Por Robson quê? tá em cartaz agora no Teatro Vivo. Isso. Voltou com o Tebas Land. Voltamos com o Tebas Land. Então, Tebas Land é um espetáculo que foi idealizado junto com Victor Garcia Peralta em 2017. É do uruguaio Sérgio Blanco, um
Olha aí o destino, tá vendo? A Paula aqui que é Pois é. uruguaia. Eu também, falando peixe. Vamos a exatamente, ser en español. Bueno, ahora solo se habla en español. Ahora só hablamos en español. Cambiamos a língua. Como não? Sim. E é um espetáculo, é um texto que me tocou muito quando a gente achou, né? Foi um encontro, eu falo, porque eu tava em busca também. Eu sou um ator, assim como a Paula, que idealiza, que é pra gente fazer aquelas coisas que a gente tem vontade, que a gente anseia, né? Falar no palco. E foi um encontro porque eu falo Tebas Land porque ele fala de relações humanas. Eu acredito que como nós somos seres humanos, a gente tem que falar das nossas relações, né? E o Tebas Land é uma releitura contemporânea do Édipo Rei. Então, assim, as pessoas saem muito emocionadas porque falam dessa relação de pai e filho, né? E que eu acho que as pessoas se emocionam muito porque todos nós somos filhos, mas nem todo mundo é pai. Então, como filho, a gente tem a nossa relação com o nosso pai, né? Seja ela boa ou não, né? Tendo os problemas ou não. Por isso que em algum lugar tocam as pessoas, acho que se explica o sucesso desde 2018 do Tebas Land, porque a gente realizou em 2017, mas estreou em 2018 e até então a gente continuou com o espetáculo. Quer dizer, 2 textos que falam dessa relação tão delicada, né? Do casal e da família, né? Do Sim. pai com o filho, enfim. E com profundidade, né? Eu nunca vi, eu vou assistir com certeza, Tebas Land, mas eu li Tebas Land, né? Como o Robson falou, sou uruguaia, eu tenho uma relação com a dramaturgia uruguaia e tal, eu já conhecia a dramaturgia do Sérgio. E quando eu li, eu fiquei muito impressionada. E tem toda essa verticalidade, né? Então, eu acho que nesse sentido são espetáculos que dialogam, né? Porque sobre relações humanas e de maneira vertical, assim, né? Então, leva o público para esses lugares que são lugares primordiais, lugares também que te arrebatam, né? Que tira do clichê, né? Exato. Porque... E por isso que vocês falam que o retorno é meio semelhante, né? Quando você descreveu o que o público está trazendo para vocês, e quando você descreveu o que o público está trazendo, eles conversam também, né? Essa sensação de identificação, né? Sim, porque é o que a Paula falou, né? Como ele é vertical, entende? Sai desse ponto do clichê, porque na verdade o Tebas conta a história de um parricida. Parricida, para quem não sabe, é quem matou o pai. Né? Então você tira esse dedo do apontar de falar um assassino, um monstro que tem que morrer, você entende o outro lado, por que ele matou o pai. E é nesse porquê que ele matou o pai que as pessoas se reconhecem. Porque é muito assustador, Fernanda, Felipe e Paula, mas assim, desde quando estreou, a quantidade de pessoas que chegam para mim, para o Otto Júnior, que é o meu parceiro de cena, contando que tentaram matar pai, mãe, irmãos, irmãs, tio, por sofrer abuso psicológico, sexual, físico e por aí vai. E eu não esperava, assim, escutar esse tipo de relato no final do espetáculo. Porque o meu processo foi bem doloroso, assim. Eu fui para presídio, entrevistei vários presidiários, conversei com várias histórias iguais, similares ao do Martim, que é o personagem que eu interpreto. Mas eu nunca imaginei que uma pessoa que fosse no teatro, que tivesse acesso ao teatro, chegasse até mim e se abrir dessa forma, assim. Então, foi um choque, uma realidade que eu falei, opa... Não estava esperando por isso. Não estava esperando por isso. Acho que isso explica o que o Tebas Land tem esse acontecimento, né? E até você pode pensar numa primeira camada, né? Que metaforicamente todo mundo tem que matar o pai e mãe, né? Sim. Mas assim, claro, a dramaturgia propõe um lugar mais pra baixo. E que bom que tem o teatro, que você pode perceber isso em cena, alguém que não é você, e que esse ato extremo que acontece em cena, você consiga trazer, talvez, pra sua realidade. Essa morte, as suas relações em casa. Exato, e o teatro trabalha nesse lugar, né? O teatro trabalha no limite, né? No lugar do limite. O teatro é ação, o teatro é conflito. Sem conflito não existe dramaturgia. Então, assim, é sempre frente ao precipício, sempre frente àquele passo que você evita ou você acha que não, né? Então, assim, no teatro isso é exposto, metaforicamente ou não. Então, isso que é o legal da expansão, né? Que não é essa coisa racional, ou esse jeito que a gente tem que se encaixar no teatro. O teatro justamente é para você ir lá e vislumbrar outros desdobramentos, É uma lupa, né? Em cima de uma situação, né? Colocar a gente
de uma maneira desconfortável, né? E às vezes de frente não- com a gente mesmo. Exatamente, que é o Exatamente. mais difícil, né? E eu acho que a gente falou do abuso, óbvio, que é o que esse personagem sofre em casa do pai, mas o Finlândia também tem várias camadas de abuso nesse casal, né? Como você também dentro de casa, talvez sem perceber ou percebendo com a intenção de, você abusa do outro e também sofre abusos. Essas perversidades, esse jogo de poder que tá em todas as relações, né? Claro, umas um pouco mais analisadas ou saudáveis, e outras, às vezes, mais verticais, mais impulsivas, né? Então, e sim, Finlândia tem um pouco isso que todos nós vivemos. Em maior ou menor escala, obviamente, porque também é bom olhar e falar relações tóxicas, como que a gente, né? Pelo amor de Deus, Separar vamos tentar. um pouco, né? Mas na verdade, assim, se relacionar é essa fricção maluca que eu não sei como que a gente, né? Você abrir mão o tempo inteiro, né, Paula? Assim, de muitas coisas, entender o outro o tempo inteiro, né? Exato, entender o outro, abrir espaços, aí relações de poder, e aí... por que eu digo que a gente ficou 4 anos buscando o texto? Eu não sei nem se eu disse, que eu já digo tanto. Você disse, Paula. Mas aí então eu disse, eu não tô louca, tá, gente? É assim, o que acontece é que a dramaturgia, grande parte da dramaturgia que fala sobre esses temas de casal e tal, envelheceu, porque a gente mudou muito. Porque nós mulheres mudamos absolutamente nesses últimos 10 anos. As relações começaram a se dar nomes, né? Toxicidade nas relações. Tudo que a gente... coisas que eram normatizadas, que a gente não entuba, não aguenta mais. Enfim, a mulher começou a ganhar outro tipo de espaço de trabalho, de relação nessa configuração. E como que é essa bandeja? Como que é equilibrar isso nas relações? Então, tem muita coisa que é absolutamente atual. A gente vive... O Finlândia, assim, ele simplesmente amplifica coisas que a gente vive todos os dias. Discussões que a gente tem, pensamentos que a gente tem, coisas que a gente fala com os amigos no bar, coisas que a gente vive em casa. Enfim, então, é muito legal. E é muito legal essas dramaturgias, esses autores, né, dessa atualidade que vão fundo, sabe? E você falou que é francês, né? Ele é francês. E ele é diretor também, que nem E a o Sérgio. literatura francesa está muito em alta, assim, nessa Sim. contemporaneidade, né? Sim. Assim. E se você pegar, também sempre foi, né? Os expoentes Sim. ali, né? A gente tem a Simone, por exemplo, de Beauvoir, né? Assim, Sartre, né? Grandes escritores sempre, né? De dramaturgia também, Molière e essa galera toda, né? É um lugar, né? E dramaturgia contemporânea também, Yasmina Reza e tantas coisas. Mas muito legal, porque esses dois também são 2 autores-diretores, que é uma coisa também... É o jeito de escrever ali. Escrevem e dirigem, né? Não, no caso, não estão dirigindo as nossas montagens aqui no Brasil, mas são diretores Aos também. indicativos ali da peça. Sabe uma coisa que eu queria te perguntar? Você falou que dessa questão que fala das relações, então é bom da gente ver e não sei o quê. Só que você tá em cena com o seu marido. Assim, só, né? Fala das relações muito Só pra dar lindo, uma coisa, só uma pra gente incrementadinha. descer um pouquinho essa escada. Vocês continuam casados, Paula? Como que fica essa Como é relação, isso? Paula? Como que é? Gente, posso falar uma coisa? Parece hilário, porque todo mundo... Gente, mas jura, vocês vão fazer uma peça... E sem saber da densidade da coisa. Cara, tá legal pra caramba. Tá muito legal. Que massa. Eu não sei se a gente tá expurgando ali coisas. Eu só sei que isso tá sendo tão rico na nossa relação, assim. De alguma maneira, ter um projeto comum é uma coisa que enriquece uma relação, né? Que pode ser uma viagem, um filho, uma peça, né? Então, assim, e a gente viver tudo que a gente tá vivendo com essa peça, essa experiência tão linda, tão profunda que a gente tá vivendo com essa peça, tá dando um tesão, pode, né? Pode. Tesão plus, um tesão plus na nossa relação. Massa. Não, Tá sendo uma muito terapia de casal a peça. Tá, tipo, eu acho que tem uma espécie de terapia também, ao vivo, e poder chafurdar nesses lugares. E é engraçado, se o Gidu tivesse aqui, eu acho que ele estaria também falando que às vezes a gente, hoje em dia,
a gente discutindo uma coisa, começa a discutir uma coisa, e daqui a pouco, quando vê, tá falando uma fala da peça. Aí a gente começa a morrer de rir, porque fala, gente, olha isso. Aí, e dois atores juntos é uma coisa específica, né? É divertido também. Mas tá sendo o máximo. Agora, tem uma coisinha, que é um spoiler. Será que eu posso dar? Por favor, já Paula, começou. já comecei. A gente trabalha com Quando spoiler. começa, eu vou dar um spoiler e para, por favor. Você falou, tem que gente, falar, então eu vou Paula, dar. aqui é Estamos assim. na Agora geração eu vou do até spoiler. o fim. Vou até o fim. Na peça... Porque assim, quando o texto chegou pra gente, enfim, o texto já estava publicado na Espanha. Meu irmão mora em Lanzarote, nas Canárias, na Espanha. E eu pedi... Ele tinha acabado de estrear na Espanha o texto. E aí eu pedi para ele me mandar o texto. E aí a gente chegou o texto e chamava Israel e Irene, os personagens. E a gente traduziu, eu e Gidu traduzimos, cada um fez a sua tradução. Depois a gente fez um espelhamento, que foi uma experiência também muito legal. E aí a gente tava com isso. Aí a gente começou a ver entrevistas, porque muito rapidamente, a peça estreou faz 3 anos, e muito rapidamente começou a pipocar. Primeiro teve a de Madrid, que o Pascal dirigiu, aí depois começou na França, teve no México, montagens. E aí daqui a pouco a gente no México, mas Luiz e não sei quem. Aí no Uruguai, Stephanie, mas... Falei, gente, pera... Ah, não. Ele propõe que os atores usem os próprios nomes. Então, não bastasse, tem essa metalinguagem maluca. Só que nos outros países, os atores não são casados. Só no Uruguai, enfim, que eram ex-marido e mulher, que tinha uma filha, deve ter sido mais louco ainda. Mas aí, então, tem essa metalinguagem ainda de a gente empresta os nossos nomes para as personagens. Então, também é outra camada ali, meio maluca. Isso acontece no Tebas, né? Porque o Sérgio Blanco trabalha com autoficção também, Sim. né? Ah, Então as pessoas saem de lá sem saber. É o Eu Robson. saí sem saber. É o Otto Júnior, que é o que faz o diretor, né? Que o Tebas Land é a história... Desculpa, Paula, termina. Não, vamos. assim. É porque eu acho que tem que haver... Acho que começou, termina. Porque você falou da autoficção, e eu acho que o Sérgio Blanco, ele trabalha muito nos textos dele com autoficção. E o Tebas tem isso, que é a história de um diretor que quer contar a história desse parricida no teatro. Então o Otto, ele usa o nome Otto. Meu nome é Adelor Otto Pacheco Júnior, eu vou contar isso, tananana, porque o Teatro Vivo pediu essa peça, tananã. Fala a Secretaria do Governo do Estado de São Paulo. Tudo isso. Então, tudo traz pra cidade onde a gente tá. Então, as pessoas já ficam assim, né? Ah, o presidiário tá lá assistindo, o parricida tá no teatro. Então, volta e meia eu vejo as pessoas olhando assim, ele fala que tem policial, quem é que tá. E o Robson, que é o ator que vai interpretar o Martim no teatro, é Robson, sou eu? Então as pessoas ficam, vem cá, mas o Otto, como é que ele fez esse processo? Como é que foi? As pessoas começam a pirar nesse lugar. Então eu imagino que na sua peça seja a mesma coisa, né? Exato. Porque vocês usam dados de vocês, né, pessoa física, para o projeto. O nome, né? Isso é uma coisa comum no teatro contemporâneo, né? De alguma maneira, porque é um jeito de aproximar mais e mais, né? Mas é curioso, porque causa essa metalinguagem meio maluca, né? É sobre isso, né? Sobre aproximar, sobre causar estranhamento. E é muito legal. Queria falar sobre... Mais cedo, vocês disseram assim, e aí a gente vai lá e faz. Então, eu procurei o texto, eu fui lá, a gente ficou 4 anos, fizemos. Você, a mesma coisa. Procurei, peguei e fiz. Essa relação que a gente tem no teatro, dos atores, de não ficar lá sentado esperando, e de o que eu quero fazer, como vou fazer, qual projeto que eu posso entrar, qual patrocínio que eu posso conseguir. Desse lugar de vocês, de serem, além de serem atores, também serem idealizadores e de trabalharem com pessoas que vocês já conhecem, que já têm conhecimentos, e como isso enriquece o trabalho de vocês. Bom, eu não acredito que seja possível de outra maneira. Assim, se você quer fazer o que você quer fazer, só você pode fazer, né? E principalmente, assim, eu acho que o espaço do teatro, o ator é muito dono do espaço de teatro, né? Então, assim, eu há muitos anos produzo o que eu faço, eu
amo fazer isso, porque aí eu faço o que eu quero. Obviamente, eu adoro fazer muitos trabalhos. Eu tenho feito muitos trabalhos na televisão, tenho feito trabalhos no cinema. Inclusive, faz 5 anos que eu não voltava para o teatro. E então, assim, eu adoro ir fazer, mas e receber convites maravilhosos. E ótimo, mas no teatro eu me sinto um pouco dona das minhas escolhas, assim, e eu acho bom que seja assim. Eu acho que todo artista, de alguma maneira, é um olho d'água, assim, é um proponente, né? O que me inquieta, sobre o que eu quero falar, né? De alguma maneira, é um legado, né? É um legado que você vai deixando do teu caminho, né? Dos teus conhecimentos ou da forma com que você filtra o mundo e traduz. Então, eu não consigo entender de fazer de outro jeito. Eu tô sempre produzindo e sempre botando os filhotes aí no mundo. E assim, eu acho que sempre será. E você, Robson? Né, porque tudo que ela fala Foi o impacto, Eu também. né? É isso, né? Todos Porque... os três ficaram. Eu também. Sim, Paula. É porque é tão, perdão, Fernanda. É que eu fiquei pensando também, é mais difícil, mais sofrido, com certeza, né? Sim. Do que só ficar esperando convites, né? Sim, mas eu acho que esperar convite também é muito também tem a sofrido, sofrência, né? porque o tempo vai passando e aí, às vezes, os convites não vêm. Assim, eu sou de uma geração que fez escola de arte dramática, eu fiz escola de arte dramática, estudei muito, saí para o mercado e depois eu ficava pensando, cara, a gente tinha que ter tido, muitas vezes, nas escolas, aula de produção mesmo, de como se produzir. Porque, assim, é puxado, é difícil, né? Como que você engata nessa estrada? Mas é muito importante, eu falo isso para todos, assim, os jovens atores. Se produzam, entenda como é, pelo menos, entenda como fazer, porque senão pode ser muito duro também você ficar esperando, e às vezes os convites que chegam, talvez, também não afinam exatamente com o que você quer dizer, então assim, pelo menos tenha essa experiência. Você, Robson. Então, é tudo isso que a Paula falou, mas assim, é porque eu me formei em 2016, né, na faculdade de teatro lá no Rio de Janeiro, e um professor, o Cadu Garcia, ele falou assim, Robson, nunca espere por ninguém nada. Crie um projeto, coloque embaixo do seu braço e vá-se embora fazer. E aquilo ficou na minha cabeça, e quando eu me formei em 2016, eu falei, gente, eu vou fazer projetos. Porque eu sempre fazia isso, sabe, Paula? Me convidavam para fazer... Eu ia pelo dinheiro, porque eu queria trabalhar como ator, não queria ter que fazer outra coisa para viver, sabe, para pagar as contas, mas atuando quando dá. Então eu aceitava, só que eu não estava inteiro, eu não estava feliz, porque eu estava fazendo simplesmente porque era um trabalho, era um cachê ali que eu estava recebendo. E eu falei, não, eu vou criar meus projetos. Então, o primeiro foi a Sala Laranja, que é um projeto argentino, com o Víctor Garcia Peralta. Então eu pensei... falei, com quem eu posso me juntar? Eu tinha visto alguns trabalhos do Víctor Garcia Peralta lá no Rio. Eu falei, gente, eu gosto da direção dele. Aí rolou antes, que tinha umas leituras na faculdade, que alguns diretores chamavam, do CCBB, chamavam esses alunos para fazerem leituras no CCBB. E o Victor era um desses diretores. E eu gostei da forma que ele conduziu a leitura. E eu fiquei passei uns 6 meses para ir atrás dele. E fui atrás dele. Aí mandei um Facebook, Vitor, isso, mandei para ele e tal. E ele falou, tá, vamos sentar e vamos conversar. E foi assim que começou. Aí produziu o primeiro, o segundo foi o Tebas Land, e o terceiro que é o Tráfico, que é o monólogo, que é do mesmo autor do Tebas Land, que é o meu atual, né? Que eu tô fazendo o Tebas e o Tráfico. Mas é isso que a Paula falou, é uma necessidade, entende? Não é uma escolha, é uma necessidade de você falar aquilo que você tem vontade de falar, que você quer dizer, que você acha importante, sabe? Senão você fica fazendo coisas por fazer, pelo cachê, entende? E te dá uma liberdade, não é, Paula? Porque assim, você sempre vai ter trabalho. Sabe, eu sempre tenho trabalho, então eu não tenho, eu tava fazendo uma novela agora, e eu vi a angústia dos atores, todos assim, falaram,
quando será que vai ser meu próximo contrato? E meu próximo contrato? E eu tava tão tranquilo, porque eu já sabia que quando eu saísse eu ia ter o Tebas na França, eu ia ter o Tebas depois no Brasil de novo, aí ia ter o Tebas esse ano em São Paulo. Então eu tava tipo, gente, eu tô com emprego até, tipo, sabe assim? Então te dá essa liberdade de trabalho mesmo, e fazer uma coisa que você ama, que é seu filho, né? E eu acho que também, junto com isso, vem o caminho se abre um pouco, sabe? Porque você faz a roda girar. E aí é tão surpreendente, até me arrepio, porque é muito surpreendente, as coisas vão te levando para outros lugares, e claro, e aí você entende que é possível fazer. É isso que eu quero, que eu gosto de dizer, é muito possível, acredita e vai atrás, porque de um jeito... E cada projeto tem o seu tempo, cada projeto tem o seu meio de acontecer, cada projeto vai te levando, né, assim, e às vezes são projetos com produções internacionais, você fala, ai gente, mas vai. Dá, então assim, tenha coragem, é isso, assim, pense o que você quer dizer, entenda, chegue num texto, pode demorar, mas chegue no que você quer dizer e desdobre, vá atrás, existem meios, e esses meios fazem a coisa, e o teu desejo mobiliza, parece clichê, mas não é, o teu desejo te leva. Então é muito, cara, eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que falar em looping, principalmente para essa galera que vem, sabe? Que tá se formando, que tá apaixonado pelo teatro e tal. Seja dono da sua própria história. Sim. Isso aí ninguém te tira. Tem um ditado em espanhol que fala que te quiten lo bailado. Ninguém te tira a tua dança. Que te quiten lo bailado, não te lo sacam. Sim. Anotado. E o que eu ia dizer é que, assim, é interessante isso, porque, é óbvio, é pro ator, é pro artista, mas é pra todo mundo, né? Às vezes, em todas as carreiras, a gente sai de um ciclo e fica à espera do outro, sendo que muitas vezes a gente pode ir atrás do que a gente quer fazer, né? E quando não a gente tem se espera. expõe também parece que é um mecanismo, né? Como você falou, né? Que de repente Naturalmente, alguém vem. tá na plateia, um diretor que te assistiu, que ouviu falar da sua peça e que tá pensando num projeto, que conversa com Todos aquilo os meus que você trabalhos faz. que eu fiz no audiovisual, quando eu comecei a produzir o teatro, vieram através do teatro. Exato. Foi produtores de elenco, foram diretores que viram, gostaram do meu trabalho, chamaram para teste e assim foi surgindo. Então é o teatro, entende? Então a base, porque muitas vezes as pessoas acham que você se formou, quer entrar na televisão. Pode ser que aconteça, tá tudo certo. Se acontecer, que bom, obrigado Deus. Mas a probabilidade disso acontecer é quase zero, entende? Então, tipo, pega teu projetinho, vai lá fazer, porque as pessoas vão te ver, né? E vão te ver da melhor forma, que é trabalhando. Vamos voltar um pouco? Porque a gente tá falando do teatro, como vocês encontraram o teatro, e essa paixão que vocês têm, a gente já, né, todo mundo já percebeu, porque é muito pulsante quando vocês falam, é até bonito, brilha, sabe, reverbera. Você não é do Rio de Janeiro. Não, sou pernambucano. É pernambucano. Percebesse do Óbvio, de óbvio. hoje. Então vamos falar dessas duas trajetórias. Mas não é um sotaque fortíssimo falando. Não, porque isso é um, isso foi foi um um longo apagamento, processo. não? Foi porque... Desculpa, você vai fazer Não, uma vamos pergunta? voltar por esse processo, até você chegar no Rio e tal. Porque, assim, Fernanda, na verdade não foi um apagamento forçado, porque, na verdade, eu comecei trabalhando como modelo, então eu vim pro Rio, para São Paulo, trabalhar na Ford, porque tem um concurso da Ford, não sei se existe ainda, mas tinha. Ford Models, Ford, né? Exatamente, eu ganhei, tive que ir para São Paulo. Eu sou de Garanhuns, interior agreste de Pernambuco, 3 horas do Recife. E eu vim embora em 2007 para São Paulo com a coragem, sabe assim, eu falei, vamos embora. Eu sempre quis ser ator. Lá eu fazia teatro amador, mas nada muito sério. Então eu comecei a trabalhar como modelo, tal, passei uma pindaíba ferrada aqui em São Paulo, porque imagina, um pintinho saindo lá de uma cidade interior para a cidade que... Você veio sozinho? Vim sozinho. Você tinha quantos anos? Tinha 18 para 19. Não era mais menor, assim, uma criança. Não, mas é muito louco, porque cru. assim, eu percebi o quanto que o interior... Eu era ingênuo. Sabe, eu tinha ingenuidade que eu comecei a perceber, porque as pessoas começaram a falar. Como eu fui pro mundo da moda, aí aquilo ficou mais escancarado, assim. Então, voltando ao que você falou, seu sotaque não é tão... Porque desde quando eu comecei a trabalhar, comecei a sofrer bullying e preconceito. As pessoas pediam para eu falar, para rirem do meu sotaque. Então, me imitavam.
falavam, Pernambuco, e começavam a rir. Então eu comecei a tirar, entende? Então hoje já tá mais tranquilo. Hoje você ser aí ator nordestino meio que virou cool. Então, tipo, ao contrário, entendeu? Antes não, você tem que tirar. Sim. Tem que ficar com sotaque paulista ou carioca. Hoje não, virou cool. Então eu tento voltar. Então, às vezes, quando eu tô mais relaxado, volta. Sabe assim, vai voltando. Então, na peça, por exemplo, Tebas Land, eu quis trazer. Eu quis trazer o meu sotaque. Então as pessoas, você é pernambucano, você é nordestino? Eu falei, sou. Eu fico mó feliz, sabe? Sou nordestino. Mas o louco é que quando a gente... Eu falo porque eu passei por esse apagamento, que eu sou do interior de São Paulo. Fui trabalhar com jornalismo numa época aqui em São Paulo que não era, também não tinha toda essa diversidade na TV como tem agora, né? Então eu quis me padronizar. Então eu saquei um pouco o seu disfarce. Que Mas eu também passei. Você é mais novo. Mas mesmo assim, pra você ver, eu sou mais novo. Comecei na TV muito depois. E eu sou de Belo Horizonte. Você é mineirinho. Tanto é que agora eu voltei com o meu porquê. A sua mineireza. Eu falei não. Caraca, meu mas R você não é parece porquê. que você fosse paulista. Mas... Você tá muito, Mano, eu sou da Moca. Eu nasci na Moca, minha família é do Bexiga. Mas você perguntou sobre o início, né? O início. Então foi assim, esse como modelo. A moda me trouxe pra São Paulo. E daí quando eu comecei a ganhar dinheiro, eu comecei a estudar. Porque eu falei, eu quero ser ator. Então eu vou estudar pra ser ator. Né? Então, eu comecei a fazer os cursos em São Paulo e tal. E daí, quando eu estava em um curso aqui em São Paulo, me chamaram para fazer teste para a oficina da Globo no Rio. E eu passei e fui para o Rio. Quando eu cheguei no Rio, me apaixonei pelo Rio. Falei, não quero sair do Rio. Aí eu falei, tá, mas eu tenho que estudar. Aí foi quando eu entrei na faculdade de teatro, lá no Rio de Janeiro. E assim foi se dando o meu processo. Sabe, foi assim, resumidamente. Aí, e você, Paula? Você é colega nossa, né? Jornalista! Eu sou colega. E eu ainda, eu não sei como que eu fazia, essa coisa de você ter, 19 anos. Mas eu entrei no jornalismo, eu já fazia, eu venho da dança, né? Tá. Sempre dancei. No Finlândia tem um trabalho de corpo. Isso aí é meu, assim, tipo, é minha vida inteira. Eu venho da dança. Só que aí, com 16 anos, eu fui pro teatro, comecei a gostar. E aí, entrei no jornalismo. E no ano seguinte, eu prestei a escola de arte dramática. Então, eu fazia jornalismo e EAD ao mesmo tempo. Era uma loucura. Você só sobrevive porque você tem 19 anos. USP, né? Não saía da USP. É que eu fazia FMU, o jornalismo. Jornalismo não era na época. E era pertinho, porque ali no Morumbi. Então, era tipo... De uma pra outra, de uma pra outra, de uma pra outra. Mas eu tenho até uma história curiosa, que na verdade, eu nunca exerci o jornalismo, mas me ajudou muito para escrever sempre. Aí teve uma vez que eu tinha uma amiga minha que estava correspondente na França, e eu falei, eu tô indo para aí. Aí ela tava enlouquecida, porque era pauta de tudo quanto era coisa, não sei o quê. Eu falei, calma, amor. Cheguei aqui, vou fazer todas as pautas de cultura pra você. Pode deixar. Aí eu fui, aí tem uma matéria minha publicada com Ghostwriter. Não, ela assinou, né? Mas escrita por mim. Você escreveu. Mas enfim, mas eu, na verdade, fazia jornalismo, mas já a hora que eu entrei na escola de arte dramática, eu já sabia que era esse meu caminho e daí, muito cedo, né? Eu tive muita sorte de muito cedo, com 19 anos eu já... Então, assim, e aí eu nunca mais parei. Assim, eu fiz muito teatro na minha vida. E antes de eu ser uma produtora das coisas que eu faço, sempre fui um pouco, assim, mas fiz muita peça de muita gente também. Eu já fiz, cara, eu juro, o dia que eu contar minhas memórias, eu já cheguei, peguei táxi pra ir pro segundo ato de outra peça, fazendo uma peça aqui, saindo correndo, pegando... Não. Fazendo duas peças ao mesmo tempo? No mesmo horário? Tinha semana que eu fazia 4 peças. Meu Deus. 4 peças diferentes? Diferentes. Eu já fiz muita coisa, mas é uma gente. memória Meu muito passado. ampliada, né? Como é que não a pergunta trocava os como textos? os outros atores ficariam nessa situação? Tipo, Não, é que na verdade não Paula, era uma peça que eu fazia. E fala, a Paula chegou. Não, mas a Paula chegou. A Paula chegou. Era uma peça, não era uma peça que eu fazia, era uma leitura de 10 anos de uma companhia, que era a Companhia Livre, tava fazendo Arena Conta Danton, que era uma peça que eu fazia, mas naquele momento eu tava fazendo outra, e era uma coisa especial na Funarte. Eu falei, cara, eu posso fazer, mas eu tô fazendo outra peça. Não, tudo bem, eu seguro o primeiro ato, a diretora, seguro o primeiro ato, Gente, que loucura. Aí
É uma maravilha, né? Nunca vou esquecer. Eu pegando na Paulista, eu acho que eu tava no SESI fazendo Menekma, do Braulio Mantovani, direção da Laís Bodansky. E eu acho que foi isso. Eu terminei Menekma e eu pegando o Uber, gente, me leva pra não sei onde. Eu já acho que é Funar, sei. Me leva eu tô indo pro segundo ato da minha peça. Aí o taxista falou, nunca peguei uma corrida dessas, jamais. Eu falei, pois é, nem eu. E deu tudo certo? Chegou. Deu tudo certo, deu tudo certo. Não, assim, eu já fiz muita peça, de muita gente. Aí eu acho que chegou com 30 anos, eu entendi que eu precisava escolher. Inclusive porque eu queria fazer audiovisual, porque senão era impossível, porque era tanta peça. Como que eu ia bater a gente? Eu nunca podia fazer nada. 4 peças em cartaz, um filme e uma novela. Gente, Show, fazia Paula. peça meia-noite, fazia peça. E a época da Praça Roosevelt foi muito. Teve uma época que foi uma coisa. Né? Então eu tinha peça. Ah, eu você já era a Camilo, musa do. Eu era musa. Musa do underground. Totalmente. Uma época eu era assim, tinha que ter um busto meu lá. Porque assim, eu cheguei com o Gero Camilo, a gente fazia Cleide Eloy Peras, que era uma peça linda. Aí com o Gustavo Machado, a gente fazia de 4 à meia-noite, também com uma galera incrível. Aí depois a gente fazia. Mário Bortolotto escreveu uma peça pra eu fazer também, que era uma peça de. Eram 7 peças, uma por semana, era uma coisa louca, e eu fazia o domingo. Cara, chegou um momento, juro por Deus, que eu falava, gente, meu Deus do céu, eu faço assim. Foi uma delícia. Essa é a minha formação, minha escola. Claro, fiz escola de arte dramática, trabalhei com grandes diretores, trabalhei com Dmitry Gottschev, um grande diretor búlgaro, alemão, que chegou aqui e me viu fazendo navalha na carne, falou, pelo amor de Deus, Pola, que não falava nem português. Então eu fui fazer. Então eu tenho corporificado aqui muitas vivências, e eu amo isso. E eu levo isso, e hoje em dia tô levando isso pra televisão, tô levando isso porque está em mim e ninguém me tira. Essas memórias. Uma hora. Olha, Tem que escrever. eu assisti o Que História é Essa, Porchat, e você contou uma história que é no teatro. Navalha. Aqui não é Que História é Essa, Porchat, é Drops de Anis. Isso. Mas você já contou uma. Mas então, vou te dar um tempo pra pensar. Robson, conta pra gente uma história assim no teatro, ao vivo, aqui, agora. Tem algo que bastidor aconteceu? que aconteceu. O Tebas Lands tem um momento lá que eu fiquei assim, não é possível que ninguém invadiu essa cena alguma Várias vez na vezes vida. já, várias Então vezes. conta pra gente, você vai pensando em outra história assim pra contar pra gente. Então, no teatro, com o Tebas, teve 2 momentos. Um que não foi tão legal e outro que foi legal. O que não foi legal é que eu esqueci o texto. Eu esqueci o texto porque eu tava nessa batida da Paula, tipo, fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo e viajando com a peça pra todo lugar do Brasil. Então, a gente estava fazendo em São Paulo, acabou São Paulo, fomos pro Nordeste, fazer a peça lá no Nordeste. No outro dia, voltamos para o Rio de Janeiro para fazer Rio de Janeiro. Quando chegou nessa sessão do Rio de Janeiro, eu esqueci o texto. E foi 1 minuto de uma pausa dramática. 1 Felipe, minuto? Você que assistiu, juro, foi 1 minuto. E pareceu 1 hora. E ninguém entendeu nada, porque eu sou muito Caxias. Sou muito, assim, aquele que chega 2 horas no teatro e bate o texto, aqueles textos que são mais difíceis. E eu não sabia. E o Otto é um ator maravilhoso, ele sacou que eu tinha, tipo, dado PT, assim, total. Aí ele gentilmente falou a fala do texto, falou, Robson, falou, isso. Aí lembrei, na hora eu voltei, isso foi desesperador pra mim, assim, foi a pior coisa. Mas assim, falando dessa cena, porque como é uma autoficção, o Tebas Land, né, e tem essa cena, que o Felipe já deu spoiler, então já vou e que as pessoas ficam na dúvida. Perdão, galera. As pessoas ficam na dúvida, eu devo ir ou não devo ir? E sim, várias pessoas foram e às vezes as pessoas vão Esse devo assim. ir, pessoal, é assim, tá acontecendo a peça, acontece uma cena. Neste momento, nós assistindo, tá acontecendo lá, não vamos falar, Não mas fala. tá acontecendo um ato. E aí a gente fica na plateia do tipo, gente, eu preciso ir até o palco? Ou não. Tipo, eu preciso me Eles levantar. estão chamando ou não? É uma fica na situação dúvida. que você fica assim, gente, isso é pra eu ir pro palco agora? Eu preciso ir lá agora? E juro, é um instante que eu acho que eu nunca vivi isso de você realmente pensa eu vou ter que ir lá. Tá. E já foram assim, médico já gritou no meio do teatro, você já falou, não, faz com a cabeça dele assim, e subiu no palco. E foi me pegar. E o Otto conduziu e fala o mesmo texto que ele fala, mas conduzindo a pessoa e a pessoa começou a chorar, pessoas começam a chorar, e o médico falava, não, é assim que tem que fazer, e, sabe, colocar coisa na boca dele, sabe, então
teve essas histórias, sim. Porque essa autoficção, Gera como isso no o espectador, público né? Você não sabe se é fica, verdade ou se é gera essa mentira, confusão. né? gera uma Exatamente. confusão total. Literalmente. Então já aconteceu. Eu queria Já, saber várias isso, vezes. se já tinha Inclusive, gente... semana passada aconteceu. No dia 8, nós tivemos uma apresentação. Uma mulher tentou subir, só que não tinha escada na Vivo, né? Ali na frente. No palco. E ela tentava subir. Tentava subir até que o Otto sacou que ela não ia conseguir, né? Porque não tinha escada, o Otto não se ligou que não tinha. Ele falou, não, e tá tudo bem, não sei o que. Então, aí a mulher começou a chorar. Gente, ela tentou com Ela tudo. tentou com tudo, assim. Nossa. E me emociona muito, sabia? Porque é sinal que tocou aquela É o pessoa, poder sabe? da Quebrou arte. ela literalmente. É. A pessoa esqueceu que estava literalmente no teatro, né? Ela se envolveu tanto com a história que ela quis realmente ajudar, né? Aquele personagem a sair daquela situação que ele se encontra. Não, é muito bonito isso, porque você bota exatamente, a pessoa entra completamente. Porque o teatro é uma convenção, né? Uma caixa mágica. Porque assim, não é cinema, porque cinema ainda é no lugar, né? Você tá vendo a coisa acontecer, sei lá, se passa numa estação de trem, é a estação de trem. O teatro não, a gente convenciona, né, gente? Olha aqui, isso aqui é uma caixa mágica, né? E a gente... Então é tão bonito quando as pessoas... Finlândia também, eu percebo que, por exemplo, as pessoas ficam assim, é um ping-pong, sabe? Porque, e muito, tem momentos, e esse autor escreve muito assim, as outras peças são mais radicais, solilóquios, assim, mas às vezes um tá falando e a escuta do outro é muito ativa. Então eu sinto que as pessoas estão assim, mesmo quando eu não tô falando, aí as pessoas olham aqui, estão falando, o Gidu tá falando e tá, o personagem dele, daqui a pouco as pessoas estão assim, vendo minha reação, né, vendo... Mas O que ela vai fazer, né? O que ela vai fazer, mas teve também um dia uma mulher gritou ali... Mata ele, mata ele! Aí você fala, gente... No teatro? No teatro. Mas assim, é porque é isso, e eu acho isso fenomenal, que as pessoas gritam, até mesmo agora vocês estavam me perguntando uma coisa, eu lembrei de algumas do teatro, que eu já vivi tanta coisa no teatro, até assalto no teatro eu já vivi, mas assim, em cena. Não. Mas enfim. Gente, Você foi assaltada em cena? Eu não, mas o assaltante estava querendo entrar e a gente ouvindo os barulhos. E eu só olhava assim, falava, cara, vou me tacar aqui atrás. Eu falando aqui, e ator é muito louco, né? Porque a gente tá falando, só que tem, assim, tá você no personagem vivendo, só que tem você, ator, prestando atenção no todo, no que você tá na fazendo, cena. né? Aí tem você olhando para aquele cara lá da terceira fileira que tá abrindo o papelzinho, você fala, pô, amigo, jura? O que tá Nessa hora cochilando, o que tá no celular. o que não sei o quê. Aí, então a gente fica... Multifunção aqui. multifunção. E o tempo expande, que nem isso que o Robson estava falando, né? Que é 1 minuto vira 1 ano naquele vão de tempo, onde tua cabeça... Mas, enfim, e um dia, com esse diretor maravilhoso, búlgaro, Dimitar Gotchev, um grande, daqueles grandes, ele faleceu já, ele era um cara que montou Rainer Miller, que era uma dramaturgia muito complexa e muito... e quando ele montou pela primeira vez, o Rainer Miller viu a montagem dele, de uma peça, né, dele, e escreveu naquela época, o teatro, 6 páginas, eu tenho essa carta, e espalhou pela imprensa europeia, falando, esse cara me entendeu. Então, imagina quem era esse cara. E isso, ele estava novinho, eu conheci ele já mais pro final da vida dele. Uma aula, assim. E eu lembro que e a gente fazia Hamlet Máquina, que é uma peça... dura, e ele fazia, e é uma peça que é uma releitura de Hamlet ali na Segunda Guerra Mundial, e ele é um cara que viveu, né, a Alemanha, enfim, então ele trazia muito pra mim, pro Gero, coisas que que estão ali, do DNA forte ali das coisas, e aí, bom, enfim, 1000 coisas, cada um com a sua vivência, mas eu lembro que a gente fez esse espetáculo aqui no Brasil, fez espetáculo no Uruguai, fez espetáculo na Argentina, e a gente foi pro Festival de Córdoba, e no Festival de Córdoba, e a peça era esquisita, é uma peça dura, esquisita, e tarará. Eu amava fazer, mas e ressoava louco nas pessoas, ou amavam, ou achavam estranho. E aí eu lembro que a gente tava lá, terminou o espetáculo, as pessoas aplaudindo e uma galera vaiando, assim. Assim, um grupo assim, de umas 3 pessoas. E o cara tava indignado. Que aplaudem! E eu, assim, fascinada.
Eu fiquei fácil, porque pra você vaiar, Você tem tava que ter pela te treta. atravessado tanto. Muito, né? Você tem que ter, E você sabe, ainda tem que vaiar comer só. Porque uma muito, coisa é né? você ir junto na multidão e vaiar em conjunto, mas vaiar sozinho. Gente, e a vaiar em convenção é uma três. convenção tão, às vezes, até... Tão, as pessoas Mas levantam e só pra- aplaudem. pra tipo, se manter educado ali. quando né? alguém se contrapõe a uma plateia inteira Uau. e vaia, eu fiquei petrificada. Eu olhava, eu fiquei fascinada. com Chamou, aquilo. querido, vem aqui, por favor. Vaiando, e eu, assim, no agradecimento não consegui ir embora. E o meu diretor falava assim, Paula! Olha! Porque ele sabia que eu falava espanhol, mas ele não falava, em português falava, Dimitri, depois te falo. Depois te digo. Depois te conto. E assim, ó, amando ser vaiada. Porque eu falava, gente, essa pessoa tá atravessada. Enfim, essas coisas. Que Falando delícia dessas coisas de de polícia, histórias. no tráfico me veio uma história que eu tava fazendo a peça, o monólogo que eu faço, e uma pessoa que chegou de mototáxi no teatro entrou e não pagou o mototaxista. O mototaxista chamou a polícia e começou um barulho lá fora, e eu sem entender, eu sozinho no palco, aquele movimento, isso aqui. Monólogo ainda. Eu sei que a produção conseguiu conter. Quando acaba, tava a polícia, tava todo mundo na porta do teatro, porque essa mulher não pagou o mototaxista. Mototaxista. E ele chamou a polícia. É uma maravilha, gente. Uma, a cabeça- vocês já fizeram peças, óbvio, para plateias no Brasil, América Latina, você já fez para plateia na Europa, você também. Vocês percebem reações diferentes do que o público brasileiro tem? Porque a gente vê, às vezes, com músico, os músicos falando, sei lá, é ótimo ir pro Brasil, porque as pessoas são muito emocionadas, eles cantam, eles batem palma, não sei o quê. Com o ator em teatro, vocês percebem isso também? Dificuldade da língua, Ou vai muito brasileiro. Assim, de Europa ter que ler subtítulo. Eu, quando fiz Europa, eu fiz Alemanha, e com uma peça que chamava Arena Conta Danton, que é essa peça que eu contei, que depois eu fui na homenagem pro segundo ato, que era uma peça super incrível, assim, e era muito alemão, porque era festival. Muitas vezes eu fui para festival. E eu fui para Portugal também, que aí se misturava mais. Mas a minha experiência na Alemanha foi incrível. E quase não tinha brasileiro, assim. E eles muito dentro, assim, eles querendo saber muito. E a Europa tem essa coisa dos aplausos longuérrimos, né? Muito mais longos que aqui no Brasil. E realmente parece bastante comprometidos, né? Assim, as minhas experiências foram... Eu só tive uma experiência, né? Eu tive uma experiência. Uau, né? Uma experiência já é bastante, né? Principalmente para quem Maravilhoso, produz, sabe o quão é imagina. difícil. Você foi Pra França, pra Avignon, pro Festival de Avignon. Um dos maiores festivais Festival da de Europa. teatro que tem no mundo. E a gente ficou um mês lá fazendo Tebas Land todos os dias. E eu confesso que eu fui com um pouco de medo, porque como no Brasil foi muito bem recebida a peça, eu falei, será que na França vai ser a mesma coisa? Porque é subtítulo, a gente fazia em português, com subtítulo em francês. E, nossa, foi incrível, assim. Não, Eu emocionava, ficava arrepiado todos os dias, assim. Que eles não aplaudem de pé na França, né? É que nem a Argentina, não sei se no Uruguai é assim também. Mas eles aplaudem sentados, só se eles gostam muito que eles ficam de pé. E todos os dias nós fomos aplaudidos de pé por eles. Eles esperavam e começavam a falar e choravam. Então, da mesma forma que o espetáculo toca no Brasil, tocou lá. Então, foi incrível a minha experiência, assim, com eles. É o poder da arte, Isso. maravilhoso. Vamos falar um pouco de audiovisual também? Ai, né? Fernanda, Ai. sério, a gente Não tem me que bate. fazer um dia de Vocês estão muito lendo o entender pensamento. o que... que se Da passa? última entrevista que a gente fez, foi a mesma coisa. A gente ia mudar de assunto. A Fernanda falou, eu pensei nisso. E eu tava aqui falando, falar vamos do perguntar do audiovisual. audiovisual, como que são as experiências. Paula, Ela você razão. ganhou um trabalhando na prêmio CCE. por uma novela, né? A PCA. Um APCA. E que o personagem, a princípio, não era seu. Não, Conta era um da Vera pouco. Holtz, maravilhosa, deusona. Como é que foi esse presente do universo? Cara, foi né? naquela época da pandemia, Tá. né? De repente, um dia me ligam em casa para 10 dias. Tipo, daqui a 10 dias eu tinha que começar a gravar, assim, me falando: olha, Paula, tem esse personagem. Me contaram um pouco a história. Era uma personagem bem específica, né? Uma mulher ali, 1800 e tal, uma mulher tempos do totalmente. imperador. Nos tempos do imperador, uma mulher totalmente grileira, ela e o marido, que ficavam puxando a cerca.
pra ganhar mais terra, né? E aí eles puxavam essa cerca, não sei o quê. Ela era deslumbrada, queria fazer parte da corte. A imperatriz era... enfim, ela se deitava no chão pra imperatriz pisar nela, se precisasse. Muito deslumbrada, enfim. Uma personagem super específica, assim. E foi maravilhoso, porque eu, em 10 dias, me joguei ali. Minha dupla era Hernani Moraes, que é um grande ator, uma delícia. E foi uma coisa tão maravilhosa esse processo e essa personagem, que quando a gente estreou, a gente já estreou de um jeito que parecia... Cara, eu nunca vivi isso na televisão, porque parece que as pessoas... muitas vezes eu olhava e estava formado uma relação palco-plateia, as pessoas desciam para assistir, assim. Então, foi muito lindo, foi uma experiência maravilhosa, muito livre. A gente teve muita liberdade para composição dessas personagens, todo o nosso núcleo incrível, assim, foi muito rica, assim, essa experiência e ganhei o APCA de melhor atriz de televisão. Você tem uma relação com o humor, né, Paula? Você se Tenho. considera humorista? Comediante também? Não sei. Eu, quando eu decidi ser atriz, eu queria poder morrer todas as mortes, trabalhar em todos os tipos de linguagem, diapasões. Então, assim, eu não me considero... eu amo... respeito, eu acho os comediantes, os humoristas, o máximo do máximo. Porque se você sabe fazer rir, você sabe fazer chorar, porque é a coisa mais difícil que tem. Mas, ao mesmo tempo, eu não me considero uma comediante, eu me considero uma atriz, assim, que tem uma veia de humor muito forte. Eu amo trabalhar a comédia, eu amo a comédia, mas eu também transito pela densidade do drama. Eu quebro essa história de gêneros, porque eu acho que, na verdade, é tudo junto. É tudo junto, a gente é tudo. Você vê, Finlândia é uma peça que traz questões super fortes, nevrálgicas, mas tem humor. Tem também. humor. Porque nada é sem humor. Porque nada é sem drama. Porque tudo dói e tudo pode ser olhado com uma visão mais leve ou mais divertida, ou a gente ri se a gente não ri de nós mesmos, cara, a gente tá ferrado, porque essa existência vai ficar muito difícil. Então, assim, pra mim tudo vem junto, eu não consigo separar. Então, eu me considero uma atriz que transita por todos os lugares. Você falou que estava fazendo uma novela. Sim. Qual Ano que é a passado. novela? Família é Tudo. Novela das Ai, 7. que maravilhoso! E foi super bem essa novela. Foi super bem, assim. Foi, na verdade, eu já tinha feito algumas participações em algumas novelas na Globo, nunca personagem mesmo, só participação de 1, 2 meses. E daí surgiu essa novela em 2023. Só que eu tinha França. Eu falei, gente, eu tenho França para fazer com Tebas, que seria em julho. A novela ia até outubro. Então foi até que conseguiram puxar todas as minhas cenas para eu gravar até final de junho. Então conseguiu gravar tudo até final de junho, deu certo. Mas foi uma experiência incrível, assim, porque foi a primeira experiência do início ao fim em uma novela, né? Então você vai aprendendo com aquela galera que já tá ali há muito tempo. É muito legal. E eu tive sorte de contracenar muito com o Renato Góes, que é pernambucano, que eu já conheço. Então ele já tá aí faz tempo, ele já tá fazendo várias novelas. Então eu ia aprendendo com ele, sabe? É assim, é mais simples. Nossa, não precisa disso não, Robson, relaxa. Sabe assim, então você vai aprendendo ali, né? E é muito legal, porque é no dia a dia mesmo que você vai aprendendo com a câmera, né? Essa relação com a câmera, com o outro, como você se portar, porque é diferente do teatro, né? Não é simplesmente ir lá e atuar, tem outras coisas que envolvem, né? Tudo isso, mas foi massa, assim. E depende da linguagem, que linguagem Sim. você está transitando. Por exemplo, no caso de Nos Tempos do Imperador, por exemplo, era uma personagem de muita composição, né? Porque ela tinha uma maquiagem, Tinha muita maquiagem, né? ela tinha um jeito de falar, ela tinha um jeito de ser, de viver. Mas, ao mesmo tempo, tem uma coisa que é muito linda, porque eles falam, é muito, é pouco. A verdade é a mãe de tudo. Então, se tem verdade, pode ser gigante, pode ser pequeno. E a minha personagem, especificamente, era uma personagem num diapasão muito forte da comédia, mas que, de repente, teve que fazer uma virada muito trágica. Então, sem verdade, sem humanidade, Nada acontece. não tem nada. Então, assim, é maravilhoso. Por isso que eu também falo, quando eu decidi ser atriz, eu queria ser livre nesse sentido. Porque, assim,
se tem uma coisa, então, você por onde você seguia? Pela verdade. Pela verdade, porque aí eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso fazer o que dizem muito ou pouco, que eu também acho muito relativo, mas assim, grande ou pequeno, que eu também acho muito relativo, mas assim, tendo verdade, você desenha, você vai de um realismo mais ali seco, limpo, para um desenho de composição enorme, mais cheio de cores. Isso é um tesão. Gente, estou falando tesão demais, né? Acho que a peça tá fazendo acho que a peça tá dando mesmo. Essa coisa de verdade, Paulo, é muito legal, porque assim, tem um teste que uma amiga minha foi fazer e o diretor, é amiga mesmo, não foi comigo, tá? Porque já... E quando começa assim, tem uma história de uma amiga minha E que daí, o diretor pediu, ela entrava na sala, né? E o diretor pediu, você toca, você bate na porta, você toca a campainha, sei lá, e entra. E ela fez plim plom. E ele, você vai fazer isso? Ela, sim, a campainha. Não, você não tem campainha, o que é que você faz? Bato na porta. Então ele, bata na porta. É isso, é a verdade. Você não finge. Você faz, você bate na porta. Entendi. Entende? Então você não tem a campanha, você vai bater na porta. Você não vai fazer plim blom. Você não vai ouvir eu fazendo um blim blom, entendeu? Tipo, lá de dentro. Então, é isso, é a verdade, né? Você faz de verdade. E eu fiquei com isso na cabeça. Ela me contou. busquemos a verdade, pessoal. Verdade. Olha as mensagens chegando neste momento. Busquemos a verdade. É isso. Achei bonito, Bonito. Fernanda. Assim, se permitissem, se o nosso horário fosse A gente ficaria nessa expandérrimo, prosa a gente ia ficar aqui até amanhã, porque amanhã. Paula mesmo, a gente podia, Paula assim, tem história. deschavar toda Todas as Sim, ó, memórias. a lembra que a dramaturgia Fernanda falou, hein? paulistana. Escreve um livro. Escreva. Olha, Mas quando é. escrever o livro, vem aqui primeiro, Tá, tá? né, gente? Lançar aí o livro. Vocês são padrinhos, né? Padrinho, madrinha, né? Com certeza. Mas deixa que eu preciso engordar um pouco esses capítulos. Maturar. Agora, então, fala mais dos projetos, do serviço das peças. Se Bom. tiver mais alguma divulgação acontecendo, por favor. Então, Finlândia, a gente está em cartaz no Teatro UOL, a gente estreou em abril e estamos quartas e quintas-feiras às 20 horas, uma temporada deliciosa e a gente quer muito todo mundo lá, assim, porque realmente é uma peça que está arrebatando mesmo. O Teatro UOL é no Shopping Genópolis. O Teatro UOL é no Shopping Genópolis, coisa mais fácil de chegar do mundo. Então venham, porque a gente está esperando vocês lá. Você, Robson. Então, o Tebas Land está em cartaz no Teatro Vivo até 28 de maio, sempre terças e quartas, às 20 horas. Venha-se embora, porque tá lindo, tá massa demais. Eu tô muito feliz de estar em São Paulo, uma terra que eu amo, que eu morei aqui, né? Com o Tebas Land. Venha-se embora. Isso. E você, Felipe, onde você está? Gente, eu tô aqui na TV Gazeta, no programa Mulheres, das 2 às 6. Se você quiser, liga seu televisor. E você, Fernanda? Eu estou no Jornal da Gazeta, diariamente às 7 da noite. Até às 8 horas. Eu amei que a gente foi dando serviço de todo mundo. Aqui você tá achando o quê? São só artistas. Gente, a galera não para. A gente não Essa para. A galera tá aproveitando. Vamos fazer os agradecimentos? Vamos sim. Quer que eu faça? Por favor, Eu vou Felipe. fazer. Então, a apresentação belíssima de Fernanda Azevedo. Eu tô aqui só... Aí temos a produção de Natália Galego, Mariana Gonçalves, videomaker Gisele Sartini, no áudio Renan Ramos, iluminação Rafael Félix, nossos convidados maravilhosos. Muito Mais uma obrigada. vez, obrigado pela presença. Obrigada a vocês. Participando maior dessa prazer. estreia. A gente tá muito aqui. feliz. Que delícia. Nossa, muita sorte, gente. É isso. Com certeza, Muito já obrigado. nasceu sucesso. Obrigado, Uma Felipe, delícia obrigado. conversar com vocês, uma delícia também conhecer o Robson e ouvir Prazer. todas essas histórias, maior prazer Prazer. também. Obrigado, gente. E pra você que assistiu e chegou até aqui, fique nas redes sociais do Jornal da Gazeta, se inscreva, comenta, dê seu like. Tem os outros videocasts também, que são produção do jornalismo da TV Gazeta e estão por aqui também. E tem as redes sociais, né, Fê? Todas as redes sociais, Instagram e... Facebook, YouTube, é tudo. Os cortes especiais que a produção prepara e é isso, né, Fê? Acompanhe tudo. Um beijo. Até a próxima. E até a próxima.